Isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa roundtable que nós preparamos para falar um pouquinho com vocês sobre fraude, sobre prevenção à fraude, como essa nova vida, né, esse aumento da vida digital tem impactado nas organizações. Eu agradeço a todos pela audiência. Essa roundtable está sendo realizada pela IDC, patrocinada pela FICO. A gente, aqui ao meu lado, a gente tem o Fabrício Siqueira, que é diretor de fraude na FICO, América Latina. Ele também vai falar um pouquinho sobre como a FICO tem atuado nesse sentido. Nós vamos dar um panorama, um pouco de tendência de mercado, e aí a gente, para fomentar uma discussão, ouvir um pouquinho de vocês aí, um pouquinho de cada um, as experiências, as expectativas, né, os projetos para o futuro, os desafios, enfim, uma troca de experiência mesmo, é uma mesa redonda virtual que é justamente para a gente poder bater papo e falar um pouco sobre isso, trocar experiência mesmo, tá? Então eu convido a todos que deixem as suas câmeras abertas, né? Quem quiser falar pode levantar a mão, a gente vai interrompendo, vai trocando essas informações, quem quiser fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Fabrício, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre as tendências de mercado. Eu preparei um material para a gente falar rapidamente, né, coisa de 2 horas, mentira, 15 minutinhos, a gente fala rapidamente um pouquinho sobre as tendências de mercado, e na sequência eu chamo o Fabrício para compartilhar com a gente um pouco da experiência dele, que com certeza vai ser muito produtivo para todos aqui presentes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Estamos. Maravilha, pessoal. Como eu disse, eu preparei esse material para a gente falar rapidamente, justamente para fomentar a discussão e a gente poder aprofundar um pouco o tema, né? A gente vai falar sobre prevenção de fraude diante do aumento dessa vida digital. Então, rapidamente, para quem não nos conhece, para quem não conhece a IDC, um pouco da nossa reputação global, né? A gente tem o reconhecimento do mundo por ser influenciador e ser imparcial, justamente nesses temas de tecnologia. Nós estamos há mais de 50 anos de experiência no mundo, mais de 1 bilhão de data points produzidos em todo o mercado, com mais de 1.100 analistas espalhados em 50 países, aí, baseados em diversos países, cobrindo todas essas tendências de tecnologia. Na América Latina, nós somos em 82 analistas, né, também fazendo toda essa cobertura de tecnologia com diversos data points, com entrevistas com fabricantes, com fornecedores, com todo o ecossistema. No Brasil, estamos desde 1990, com escritório em São Paulo, somos em 36 funcionários, incluindo analistas e consultores, cobrindo hardware, software, serviços e telecom. A gente também é reconhecido por ser o principal provedor de informação do mercado de consultoria, né, para TI e telecom como um todo, além da nossa extensa base de relacionamento com o usuário final, com provedores de tecnologia, software house, enfim. Isso é só para a gente ter um panorama geral da IDC, como a gente está posicionado, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a pandemia, sobre as mudanças que a pandemia trouxe, né? Historicamente, as grandes mudanças aconteceram infelizmente, com eventos, com tragédias ou com catástrofes, né? E a pandemia não foi diferente. Quando a gente falava em transformação digital já há alguns anos, as empresas não enxergavam essa necessidade de se movimentar, de se mover, viam a transformação digital ainda muito lá na frente. E com a chegada da pandemia, em 2019, isso mudou, né? Diversos estudos apontaram que o grande alavancador, o grande driver para a transformação digital foi o coronavírus, infelizmente, né? E o que isso tem... Como as empresas têm priorizado os seus investimentos? Aqui a gente vai falar um pouquinho das prioridades do negócio, né? Então, a gente vê que a eficiência operacional ela ainda é o principal item, né? O item essencial para qualquer empresa, que é a redução de custo e o aumento da produtividade, né? Toda empresa busca isso, mas o destaque é justamente a importância da privacidade de dados, né? A gente vê aqui uma linha histórica de 18 a 21, 21 ainda é parcial, né? Um resultado parcial desse estudo, de como cresceu de 3% lá em 2018 até 2021, assim como a conformidade também vem ali nesse nível da casa dos 30%, com o Customer Experience, né? A experiência do cliente o cliente no centro da estratégia, que está sempre em foco nas organizações, né? Então,
esse crescimento dos canais digitais fizeram com que as organizações buscassem esse equilíbrio entre a eficiência do negócio, né, a redução de custo, o aumento de produtividade, e a segurança, prevenção de fraude, privacidade de dados, as conformidades, enfim. E quais foram as mudanças que vão ser permanentes com a chegada da pandemia? Primeiro, o aumento da vida digital, né? A gente vê que 41% das organizações da região, elas já esperam ter um quarto da sua receita providas por soluções digitais ou acionadas digitalmente. E esse número ele dobra até 2025, né? Vão ser 50%. O trabalho remoto, né, que agora o trabalho deixou de ser só um lugar e ele passou a ser uma atividade, né? 68% das organizações já estão estabelecendo políticas nas suas organizações para esse trabalho híbrido, né? Tanto trabalho remoto como em casa ou de qualquer lugar, a gente não tem mais a barreira geográfica, né? A participação do Estado também tem crescido por conta das medidas de contágio, vacinação, distanciamento social, né? Além dos programas sociais que estão ajudando na economia, né? E os novos modelos de desenvolvimento, que agora estão sendo questionados, porque não são só mais indicadores econômicos. A gente viu que, com a pandemia, problemas básicos de saúde surgiram em países que são considerados desenvolvidos. Então, isso tudo está sendo reavaliado, né? E esse aumento da vida digital, ela tem algumas características, né? Por exemplo, os bancos, a digitalização dos bancos cresceu, não só por conta de uma concorrência aí das fintechs, por uma demanda do cliente. Cerca de 50% do povo latino-americano já usam a internet no celular para comprar serviço financeiro ou abrir uma conta de banco a partir de um aplicativo, né? Teve um aumento de 113% das contas bancárias vinculadas a celulares em 2020. As Big Techs, né, as pessoas elas já entendem as Big Techs como provedores de outros serviços. Então, 49% das pessoas estão dispostas a comprar outro tipo de serviços de grandes players como Amazon, Facebook, Google, e usariam essas tecnologias, 73% desses usuários gostariam de usar isso para gerenciar suas necessidades bancárias, assim como fazer a validação, né, a autenticação nas suas redes sociais, no seu e-commerce, nas suas compras online, como é feito em redes sociais, né? O comércio online cresceu 75% na América Latina e 75% dos consumidores, pela primeira vez, fizeram uma pesquisa de compra de produto online. E os funcionários dessas grandes stores, né, já indicam, 73% dos funcionários indicam que seriam mais eficientes, e aí tem a ver com o Customer Experience, no atendimento ao cliente se ele tivesse uma ferramenta adequada, né, ferramentas em dispositivos móveis, isso aumentaria o Customer Experience, a satisfação do cliente. Meios de pagamento tiveram, também foi um estouro, um aumento gigantesco, 180% no uso da carteira digital em toda a América Latina, 35% de aumento no uso de pagamentos sem contato físico, né, pagamento por aproximação, e 66% dos latino-americanos diminuíram o uso do dinheiro físico, de espécie, né? Então, isso tudo é uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento aqui no Brasil, principalmente por conta do Pix, que teve 1 milhão de novas transações em um curto espaço de tempo. Isso também gerou o crescimento de fraudes e outros tipos de ataque, né? Só em São Paulo cresceu 40% o nível de sequestro relâmpago por conta do Pix, e isso já está sendo revisto, enfim. Então, a gente tem, de fato, que se preocupar com essa parte de fraude. Como a gente falou, né, da mesma maneira que aumenta o uso, né, a vida digital, também aumenta a vulnerabilidade e o tanto de fraude, né? A gente vê que o FBI relatou em 2019, antes da pandemia, 400 mil incidentes, né? E no começo de 2020, ali, onde já tinha a pandemia, de janeiro a maio, 320 mil. Né? Então, 2020 inteiro teve um crescimento de 92% de incidentes relacionados à internet, né? O que mostra o número crescente e que tende a continuar dessa forma. Então, o quanto é importante a gente se preocupar com a prevenção de fraude, de dados, enfim. Né? E qual que é o desafio para as organizações? É conseguir equilibrar a experiência do cliente com a segurança. Por quê? Os clientes, eles têm um nível
de exigência alto, isso tem aumentado, né? Por exemplo, aqui a gente tem um dado que 28% dos clientes abandonam a compra porque esquecem a senha, né? Então, eles desistem. E 49% dos usuários esperam a resposta do aplicativo em 2 segundos, ali na hora do clique. Em contrapartida, a gente teve um aumento de 715% dos ataques de ransomware em 2020, né? E 42% dos usuários mudaram seus hábitos de pagamento em toda a região, não só no Brasil. Cerca de 30% das pessoas na América Latina têm medo de passar os seus dados no sistema financeiro em compras online, né? E esse percentual ele acaba aumentando quando as instituições não têm loja física, são 100% digitais. Então, ele passa de 30% para 45%, tem um ganho aí de escala no número de pessoas que têm receio de fornecer os seus dados. O que a gente descobriu aqui no Brasil, em alguns estudos, é que as organizações elas precisam desenvolver processos, né, e métodos com soluções de segurança através da confiança digital, né, permitir práticas de privacidade de dados, adoção de sistema de segurança, gerenciamento de risco, assim como as medidas de prevenção à fraude. Extremamente importante isso no Brasil. Aqui um dado específico de Brasil, um estudo que nós fizemos aqui com 1.564 consumidores finais, né, e a gente perguntou qual era o principal receio na hora de realizar a sua compra online. E o principal receio aqui é fornecer seus dados na hora da compra, na hora de fechar a compra, seus dados financeiros. Então, quase 70% diz que tem medo ou receio de fraude com os dados pessoais ou os dados financeiros, né? E a gente reforça aqui a importância da confiança digital e dessa integração de práticas de segurança, privacidade de dados, prevenção à fraude, que vai além da governança, né? Além de você seguir, compliance, por exemplo, com a LGPD, criar métodos, né, e processos que sejam claros para o consumidor final. Vendo tudo isso, né, quais são os principais desafios que as organizações têm para a prevenção da fraude? Aqui a gente destaca 4 pontos, né? É você consolidar uma estratégia de prevenção. O desafio aí é a diversidade. Muitos canais de atendimentos, muitos produtos, a velocidade de mudança, a velocidade de demanda do cliente, exigindo essa rápida resposta. Então, você não gerar atrito com o cliente e conseguir consolidar essa estratégia. 2, as plataformas isoladas, né? À medida que as soluções foram crescendo, os produtos foram crescendo, as soluções também, só que de forma desconectada. Então, cada solução tem a sua própria base para controle de prevenção. Isso precisa ser unificado, precisa ser orquestrado, né? Gerenciado. O escopo limitado de prevenção à fraude, né, precisa ter flexibilidade nesses novos canais, ter visibilidade, né, de como o cliente como o cliente acessa a sua loja, como o cliente faz esse acesso e os pagamentos instantâneos, né? Tomar cuidado com esse escopo e ampliar essa flexibilidade da plataforma de prevenção à cloud. E, por último, a desconexão entre o gerenciamento de identidade e acesso de uma plataforma de fraude, né? Isso também é uma coisa que tem que ser unificada para facilitar todos esses pontos que a gente falou, inclusive a orquestração dessas soluções que estão crescendo de forma muito rápida. E como desenvolver uma estratégia para lidar com esses desafios? A princípio, uma estratégia de gerenciamento de fraude, que a gente chama de Enterprise Fraud Management, né? Desenvolver uma visão de omnichannel para prevenção de fraude, conseguir consolidar esses aplicativos em uma única plataforma que é justamente para ajudar nessa orquestração, nessa visibilidade, integrar o ciclo de vida do cliente, visualizar o ciclo de vida do cliente, desde o momento do acesso a um produto até a finalização da compra, né? E integrar os recursos de verificação de identidade com a plataforma de prevenção à cloud, ter tudo isso unificado para justamente ajudar na orquestração dessas soluções. E para fechar, né, esse raciocínio, né, a gente falou dos desafios, como trabalhar esses desafios e o que precisa ser avaliado para contratar uma plataforma de prevenção a fraudes. Então, aqui a gente tem alguns itens, tanto de características da solução, quanto do provedor, né? Então, características da solução. Gestão de modelos, né, criar testes, calibração, implementação
modelos para não especialistas, né? São soluções que são de fácil utilização, né? Gráficos para ajudar nessa leitura, integração de recursos de análise, graficamente é muito mais fácil você conseguir ler e tirar insights disso, além de ter o acesso restrito para alguns funcionários, né? Uma detecção que seja escalável em tempo real, né, diante desse aumento da vida digital, né, você ter essa disponibilidade é extremamente importante. Além de escalabilidade e flexibilidade para conseguir atingir utilizar todos esses benefícios que a plataforma pode oferecer. A fraude interna, né, conseguir criar perfil para determinados tipos de usuário para não prejudicar o processo da solução, né, do seu processo de prevenção à fraude. E a solução, e aí as características do provedor, né, uma carteira de clientes, um provedor que seja especializado naquele trabalho, que já tenha trabalhado com soluções, com organizações semelhantes, com produtos, enfim, que tenha a expertise na natureza do seu trabalho para conseguir conhecer os processos e aonde podem ter os gaps para uma fraude, né? E a experiência da equipe de implantação. Uma equipe que seja mais experiente, né, em projetos semelhantes, que tenha essa velocidade de implementação mais rápida, né? Por exemplo, a gente até destaca um ex-funcionário que trabalhou com fraude, ele pode ser um talento para uma empresa que provém esse tipo de solução, né, para fechar esse ciclo de qualidade de uma empresa que pode te promover aí uma solução de alto nível, uma solução de alta qualidade. Bom, como eu disse, seria bem rápido, né, para a gente só fomentar os meus dados, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai agora iniciar o bate-papo. Eu vou chamar o Fabrício Ikeda para compartilhar com a gente aí a apresentação dele. Fabrício, seja bem-vindo. Fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos aí. É um prazer aqui ver alguns rostos conhecidos nessa lista. É uma honra falar nessa mesa redonda aqui. Eu assim como o Fábio, eu vou compartilhar alguns slides, também não tomar muito do tempo aqui, mais para ter esse bate-papo, então acho que uns 10 minutinhos, eu imagino que seja o suficiente, que só para compartilhar também um pouco desses achados, né, de dados que a FAICO também tem realizado. Creio que vocês podem ver minha tela já. E eu começo entrando, né, nessa questão de Open Banking, né, complementando tudo que o Fábio comentou com relação a Enterprise Fraud Management, mas onde entra a questão do Open Banking, né? Tem tudo a ver, né, quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, né, entrando na fase 3 do Open Banking no Brasil, o que já vimos é a explosão de um monte de empresas, fintechs, startups, ou empresas que estão fornecendo serviços e novas entidades que surgem com isso também, né? Não somente as PSPs, né, as prestadoras de serviços de pagamento, mas começam a surgir as iniciadoras, começam a surgir agregadoras, começam a surgir distintas entidades que antes não estavam, né, na indústria de meios de pagamentos. E com isso vem a questão da necessidade de verificação de identidade. Quando você olha, por exemplo, no site do Banco Central, a questão de inovação e proteção de dados, o mote que eles têm ali no site como principal é realmente isso. As instituições devem assegurar 3 coisas, né? A proteção dos dados, né? O consentimento desse uso desses dados. O segundo, que é a autenticação do cliente. E a terceira, que é a confirmação do cliente, né? E tudo isso tem a ver com a identidade, a gestão de identidade dessas pessoas, né? Então, quando eu compartilho aqui para vocês esses números que a gente vê na tela, são justamente números de uma pesquisa que a FAICO realizou no comecinho desse ano, tá? E entrevistamos aí 14 mil pessoas em diversos países, né, incluindo Brasil, Chile e México, e o que a gente vê é que 8%, aqui é um número específico do Brasil, né, 8% dos entrevistados brasileiros realmente afirma que sua identidade foi, ou provavelmente já foi utilizada por um fraudador para abrir algum tipo de conta, né, uma conta digital, uma conta normal. E isso representa aí 11,5 milhões da população economicamente ativa, mais ou menos, e
E esse número é ainda maior, né? Tem correlação com os números que a Fábio apresentou, mas esse número é ainda maior porque essa pesquisa foi feita dias antes de ter o mega vazamento de dados, né, que ocorreu no Brasil, que foi em final de janeiro. Se a gente repetir, se a Farco repete, tem essa pesquisa de maneira anual, com certeza eu prevejo aqui um número maior quando a gente explora isso para o ano que vem, tá? E tem relação justamente com essa necessidade, que hoje a gente está falando de Open Banking, tem Open Finance, tem Open Insurance e outras indústrias trabalhando nessa questão de compartilhamento desses dados, abrir esse leque de ofertas de serviços, e até a questão de Open Data, né, de como esses dados serão utilizados, né. Trazendo isso, né, para o mundo da fraude, acho que é o foco aqui, né, dessa questão digital, qual que é essa necessidade, então, né, dos clientes? Eles realmente estão desatendidos, né? O que a gente viu na pesquisa compartilhada pelo Fábio, esses números que a gente vê aqui, né? Eu estava até lendo uma pesquisa do Mobile Time, também do mês passado, falando sobre o WhatsApp, né? E fala que 33%, eu acho que o Fábio compartilhou, 30% dos latino-americanos têm medo de compartilhar dados com instituições financeiras. Esse dado dessa outra pesquisa do Mobile Time mostra que 33% dos usuários do WhatsApp não cadastraram seu cartão de débito para usar o WhatsApp Pay por medo, né? Então, é um número bem similar e mostra realmente que esses clientes estão desatendidos ou veem uma necessidade, mas ainda sentem receio, né, de realmente utilizar esses serviços oferecidos no mercado. Isso, o que a gente vê é que não podemos mais, né, do ponto de vista corporativo, ter uma análise sequencial e ordenada como tínhamos antes, né? Tudo agora passa a ser integrado, conforme o Fábio também mencionou nos 4 pontos deles sobre prevenção de fraude, ou seja, eu tenho que olhar como um todo, não mais olhar sequencialmente, primeiro a parte de marketing, onboarding, fraude, gestão de contas ou silos, né? Tudo está integrado, todos esses dados, e principalmente o Open Banking, vem com essa ideia, né, de compartilhar os dados, de utilizar essas informações de maneira benéfica para oferecer o melhor serviço para o cliente, de popularizar o serviço, de bancarizar mais gente, né, de tirar as transações baseadas em meios físicos, né, como dinheiro e outras moedas que existem, moedas sociais em alguns lugares, né? E quando a gente passa para o mundo da fraude, outra vez, as análises que antes eram sequenciais, né, do ponto de vista de identificação, validação de identidade, autenticação, monitoramento transacional, a parte de PLD, né, prevenção da lavagem de dinheiro, que também é uma frente crescente, né, que o Fábio compartilhou, tudo isso passa a ser visto, né, de uma visão mais integrada. Tudo tem que ser, aproveitando até o ano dos Jogos Olímpicos, né, tudo tem que ser uma visão cíclica. Dados e análises, insights relacionados à identificação vão servir para autenticação, monitoramento transacional e compliance, né? E isso que é a visão de uma estratégia centralizada, e é isso que as empresas estão fazendo hoje, justamente com a questão do Open Banking, do Open Finance, porque ela tem que ser responsável por os dados dos seus clientes, ao mesmo tempo oferecendo os novos serviços, tendo essa centralidade no cliente, né, que a gente repete em diferentes seminários, e ao mesmo tempo protegendo, oferecendo que esses serviços são seguros suficientes e que os clientes realmente possam confiar, né, em sua utilização. E uma outra pesquisa, né, bem interessante que o Farco realizou foi agora do ponto de vista corporativo, né? Os dados anteriores foram focados aí no cliente final, mas pensando agora na instituição financeira, a Farco realizou também uma outra pesquisa, entrevistando mais de 100 instituições financeiras de médio e grande porte globalmente. E o que a gente viu, outra vez, né, acho que está bem alinhado com os números que o Fábio compartilhou, que 61% das instituições financeiras têm esse desafio de implementar esses novos modelos, né, implementar novas soluções, modelos analíticos que possam beneficiar o cliente final, que sejam mais fáceis de ser manuseados. 57% dessas instituições têm o desafio de atualizar essas plataformas, né, e 36% processar esses grandes volumes de trabalho, né. Por que eu trouxe aqui para vocês esses 3 desafios? Entre o Open Banking, entre o Open Finance, entre outros Opens X da vida,
isso vai se tornar os desafios mais importantes para vocês, né? O Fábio mencionou trabalhar essa questão de silos, de descentralidade do cliente. Quanto mais responsabilidade que vai ter agora com a questão do Open Banking, esses serão os desafios mais vistos, né? E até para acelerar o nosso bate-papo aqui, o que eu trouxe, só para terminar, foi que esse tema de Open Banking, de pagamentos instantâneos, vocês sabem que não nasceu no Brasil, né? Não foram criados no Brasil, outras regiões, outros países também implementaram esse tipo de coisa. A gente sabe que o Brasil tem as suas especificidades, né? Seja a concentração das grandes instituições financeiras, seja também a questão do comportamento do brasileiro, tem as suas diferenças, mas eu trago aqui para vocês um caso bem interessante dessa transformação digital, né? É o Axis Bank, na Índia, é um dos maiores bancos na Índia, tá? Eles, desde 2016, começaram com essa transformação digital. O pagamento instantâneo da Índia foi implementado também desde 2016, em meados de 2016 lá. Para que vocês tenham uma ideia, eles em julho desse ano, os pagamentos instantâneos na Índia, né, que chama UPI, fez em torno de 2,8 bilhões de transações, né? Se a gente compara julho de 2021 também com relação a Pix, a gente está falando em torno de 900 milhões, então quase não, né? 3 vezes mais do que o Pix, em termos de tamanho, que é esse UPI. E desde 2016 eles começaram essa jornada, né? Esse banco começou essa jornada também, e hoje eles, em 2021, eles têm todo o reconhecimento de oferecer esses novos serviços digitais, né? Se vocês buscam no Google Axis Bank, entram no site dele, vão ver todos esses reconhecimentos, né, da parte digital, dessa transformação digital. Vão ver a questão, eu não sei falar hindu, né, mas se vocês verem o que está escrito aí, que chama Dil Se Open, a tradução em inglês é from the heart, né, do coração. Então, eles oferecem serviços agora super personalizados para cada pessoa, né? Além de oferecer toda a questão de plataformas abertas, outra vez, vocês entram no site dele, vê a questão de Open Access, Digital Banking, é tudo preparado já com essa nova transformação digital, mas com mais informações provindas, né, dessa questão de Open Finance, eles começam a oferecer agora serviços e produtos personalizados para cada cliente final, né? Então, é uma experiência única para cada um. E, outra vez, isso é uma parte de negócio, e quando a gente entra no mundo da fraude, outra vez, alinhado com o que o Fábio mencionou antes, relacionado a Enterprise Fraud Management. Não é só visualizar, preciso monitorar as transações de Open Bank. Não, é mais do que isso, né? Eu preciso garantir a identidade, preciso ter o monitoramento 100% tempo real, que o Fábio também mencionou. Eu preciso ter modelos fáceis de ser manuseados, monitorar todas essas transações, né? Eu preciso ter eficiência operacional, preciso ter a conformidade regulatória. Outra vez, é um cíclico, né? Ou seja, todas aquelas caixinhas que o Fábio mostrou antes, todas as caixinhas que eu mostrei antes, elas se falam, elas trocam informações entre si, né? E isso é o que a gente está vendo justamente nessa transformação que a gente está passando agora por questão do Open Banking no Brasil, né? Esse desafio maior das instituições e de distintos tamanhos, né? Acho que as instituições mais consolidadas vai ter uma estrutura, um capital de investimento um pouco maior, enquanto as instituições entrantes vão ter talvez uma agilidade maior, porém muita coisa para ser feita. E essa dinâmica de mercado super interessante que a gente está vendo, e aí é algo que a empresa que se diferenciar, começar a oferecer esses novos serviços personalizados, oferecer os melhores usos de Open Banking e ser tudo transparente para o cliente, né? A gente fala muito de autenticação, mas não adianta pedir 1000 coisas para o cliente, OTP, pedir digital, selfie, um monte de coisa, e isso impactando a experiência do cliente, né? Acho que isso é um dos pontos que a gente sempre vê também, tá? E aí, acho que com isso era mais para ter esse contexto também. Eu agradeço aí ao Fábio, né, pela oportunidade para mostrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessas informações. E aí a gente abre, então, já para essas discussões, Fábio. Queda, maravilha, muito bom, cara. Agradeço aí pela apresentação, pela explanação das informações. Muito interessante, achei legal aquela sua analogia com a Olimpíada, né? De fato, todas as soluções elas são cíclicas e precisam ali, todos esses itens, né, se conversarem.
e ficou bem interessante.